Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma aula nesse canal. Hoje, planejamento, falaremos de segmentação. Para que é? Para que funciona? O que se alimenta? O que vamos tratar? Segmentação é um assunto que para muitos é simples, mas o que eu percebo é que é simples, mas muita gente não sabe muito o que é, sabe? Ou como aplicar. Muito bom. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, pessoal. Mas é um assunto, Marquinhos, de verdade, tá? Ele é hiper crítico para qualquer estágio de planejamento que você estiver falando, tá? Sim. Isso aí funciona, putz, cara, tanto para o estratégico quanto para o tático, né? Você vai usar gigantescamente segmentação. Sim. E para a operacionalização do dia a dia, né? Acho que segmentação é um tema que quando você entende mesmo o que é, você não quer viver sem, né? Sim, pessoal. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo. Nós somos da ProSupply, dê like, se inscreva no canal, compartilhe e acione o sino para as notificações. E falando do tema específico, sim, o Fernando tem razão, o Marcos tem razão, segmentação é extremamente relevante para o processo de planejamento. Lembrando que, classicamente falando no supply chain, planejamento é a primeira grande etapa estratégica, né, dentro de um processo de supply chain. Você não faz nada posteriormente, não existe logística, não existe compras, não existe qualquer outra, não existe fabricação, não existe nada se não tiver o planejamento, se não tiver a demanda, desde o planejamento da demanda. Sim. Segmentação é fundamental nesse processo. E se você não tem segmentação, alguma coisa está muito errada, né? Porque você vai estar tratando um item de baixíssimo valor agregado com a mesma criticidade de um item de altíssima criticidade. Então, para que a gente usa segmentação, pessoal? É para tratar os diferentes. Exato. Analogamente, dar o mesmo remédio para tudo não vai funcionar. Né? Exatamente. Então, assim, e a segmentação, cada área do supply vai ter uma segmentação específica. Então, compras vai olhar para uma variável, para um modelo específico que faça sentido para compras. Vendas também vai olhar para uma segmentação, para um agrupamento dos produtos de uma forma específica para venda. E planejamento não é diferente. Planejamento de inventário, plano de políticas, por exemplo, ela vai ter uma característica que se assemelha a quase uma união ali entre vendas e compras, né? Custo e a representatividade daquele item. Quando a gente fala do planejamento de produção, já vai mudar, já vai tratar de outra forma, né? É importante ter em mente que se você ouvir falar de segmentação na sua empresa, essa segmentação ela pode assumir diferentes papéis e diferentes caras, mas o mesmo item que, por exemplo, as siglas básicas da segmentação que a gente vai abordar aqui, que é a mais comum no planejamento, mais comum nas empresas, é a ABC e XYZ. Então, um produto que é A para venda pode ser B para outra área. E aí o equilíbrio disso é o que faz o jogo das empresas ficarem muito interessantes. Né? E a própria curva ABC, ela pode ser uma curva ABC de estoque, né? Uma fotografia momentânea, mas você pode ter uma curva ABC de consumo, que é diferente. Sim. E até, a gente pode usar a mesma, para quem tem logística, tá? Pode usar o mesmo racional depois que a gente vai explicar, segmentação para definir layout. Movimentação física, espaço, cubagem, peso, enfim, são outras variáveis para fazer uma curva ABC também. Onde endereçar, né? É isso. O cara que gira mais, você deixa embaixo para facilitar a movimentação. Isso. Mas eu gostaria de trazer para vocês um exemplo. Por exemplo, caneta. Imagina que uma fábrica de caneta fabrica essa caneta branca aqui que vai para o quadro branco. Essa caneta aqui. Essa empresa, ela também possivelmente fabrica canetas artísticas. Então, caneta muito específica para uma aquarela, por exemplo, uma característica artística. Quando a gente fala dessa caneta de quadro branco,
todo mundo usa, todo escritório tem praticamente um quadro branco com essa caneta, então ela é de massa. E uma caneta artística, você não vai vender ela na mesma proporção que o quadro branco que todo mundo usa, certo? Certo. Então aí a gente já consegue perceber que esses dois materiais, eles têm características muito distintas em venda, né? Mas possivelmente também tem características muito específicas em compras. Porque para produzir essa caneta, possivelmente a cadeia logística já é tão e os materiais são mais simples, porque ela é descartável. Ela não tem uma alta precisão, então possivelmente os materiais da caneta também são mais baratos, né? Os compostos dela são mais baratos, possivelmente. Então, na distribuição logística, também faz uma diferença. Então, a gente falou da diferença da classificação entre elas em vendas. Uma eu vou ter mais volume, outra eu vou ter menos. Possivelmente a artística eu vou ter uma margem melhor. Pro outro lado, em compras, materiais mais simples, material não mais simples, mais barato do que o outro, porque eu compro em maior quantidade, porque é uma cadeia mais estabelecida. E também em logística, porque imagina, essa caneta eu preciso ter ela distribuída em tudo que é ponto, e muito mais amplificada a sua distribuição, porque em qualquer papelaria no Brasil vai precisar ter uma caneta dessa. E se eu não posicionar essa caneta, outra marca vai conseguir vender no lugar, vai conseguir substituir. Mas no caso de uma caneta artística, por exemplo, eu vou distribuir para pontos muito específicos. Porque o público, os artistas, eles já sabem as lojas específicas que vai ter essa caneta. E ele vai buscar exatamente essa caneta. E muito possivelmente não vai servir outra marca. Então, também a gente consegue visualizar a segmentação, a tratativa que a gente precisa dar também em logística. Porque não adianta eu querer distribuir a caneta artística em todas as papelarias do Brasil. Não vai funcionar, vou ficar com o inventário parado, tudo bem? Então, esse é o principal exemplo do por que a gente precisa de ter um dos exemplos, um cenário de que a gente precisa ter a segmentação para ser mais eficiente, tá bom? Agora, vamos começar aqui com a segmentação ABC. Essa é a segmentação mais comum e ela se baseia num princípio de um cara muito legal chamado Pareto. Pareto desenvolveu esse princípio, mas não foi para o supply. Esse princípio ele desenvolveu pensando na sociedade como um todo. Então, por exemplo, 80% da renda, do dinheiro das pessoas na Itália está na mão de 20% das pessoas. Hoje essa diferença é um pouco mais alta, mas na época do Pareto essa regra funcionava. Então 80% do dinheiro está na mão de 20% da população. Legal. Então eu tenho uma regra que é 80-20. E 80% das pessoas ali da Itália, dos países, tinha só 20% do dinheiro. Desse princípio financeiro a gente traz para a supply. 80% do meu resultado vai estar nos 20 produtos, porcentagem ali de 20 produtos. Então imagina que você tem 100 produtos, meus 80% do meu faturamento, da minha movimentação vai estar em 20 SKUs. Ok? 20% da quantidade ali representa 80% do meu resultado. Tá? E Pareto tem um gráfico mais ou menos assim. É estranho, mas é mais ou menos assim. Finge que é uma curva. E aí, ele faz uma classificação aqui ABC. A gente vai determinando esse primeiro quadrante aqui, os meus 80%. Os meus 80% aqui, ele vai estar aqui. É uma classificação A. Tá bom? Aqui B e aqui C.
Normalmente esse daqui é mais curtinho, tá, pessoal? Ele aqui é maior, mas eu não tenho uma precisão muito boa em desenho. Show! Então, 80% do meu resultado aqui, 15, 10, depende da empresa, esses são teóricos aqui, normalmente é 15% e 5%. Essa é a única regra? Não. Eu posso ter, dependendo do... Se, por exemplo, a sua indústria tem um volume muito grande de dados e que somente ABC não vai representar, a gente pega dessa mesma curva, distribui A, B, C, D, E. Ou seja, o importante aqui é o conceito que está nessa base de segmentação. Tudo bem? Perfeito. Chico, até complementando aí, tá? Uhum. O que vai ser interessante é, você vai fazer uma segmentação ABC ou ABCDE, enfim, Uhum. com o objetivo de que em cada grupo, para aquilo que você está analisando, que eles tenham um comportamento similar, Uhum. homogêneo. Por Sim. quê? Porque ao invés de analisar, sei lá, 1000 unidades, você quer analisar 4, 5, você quer fazer um agrupamento deles. Exato. Certo? Então, um ponto importante é, você vai, o A é A e o B é B, porque teoricamente eles têm um comportamento parecido para cada variável que você está olhando, certo? Verdade. Sim, exatamente. Então, assim, também é importante saber qual variável eu vou estar avaliando, né? Porque eu tenho compras aqui que pode usar essa e usa, né, essa segmentação ABC. Eu tenho isso daqui para o estoque. Uhum. Eu tenho para vendas, logística, putz, tem movimentação. Eu vou conseguir usar essa classificação ABC para diversas áreas dentro da empresa. O que vai mudar é a variável de comparação. Então, por exemplo, em compras, a gente possivelmente vai usar o custo que ou spend que o Nadilson explicou na semana passada, né? Então, custo. Porque o meu produto A vai ser o custo, 80% do meu custo. O meu B vai estar ali entre 15% aqui, de uma forma agregada, né? 15% e o C, 5%. Legal? Já para vendas pode ter duas variáveis: volume ou margem. Qual que vai estar ali? Faturamento, margem. Qual dos produtos representa 80% do meu volume? Qual produto representa 80% do meu faturamento? O normal em vendas é mais financeiro, né? Tem um viés mais financeiro. Mas tem empresas que não conseguem ter esse cálculo por financeiro e faz por quantidade e tá tudo certo, né? Para estoque, já é movimentação, já é volume que eu tô transladando, né? Então, para estoque a gente vai tratar com volume. E armazém, logística, já vai falar de número de movimentações de cada material. Então, esse material eu movimento ele todo dia, faço 10 movimentações dele. Esse outro eu movimento uma vez ao mês. Então, a minha classificação vai ser número de movimentos, né? Ou seja, essa mesma classificação, ela se aplica em diferentes, para diferentes cenários e tá tudo certo, tá tudo bem e vai ser isso, né? Legal, pessoal. Avançando aqui um pouco, vamos para outra característica aqui, que essa diverge um pouco. A primeira vez que eu ouvi voltado para venda. E aí tinha uma classificação XYZ. Quando eu ouvi para venda, eu tomava pela variância. Então, o CV, o coeficiente de variância, né? Então, quanto de variância eu tenho?
tenho muita variância, tenho pouca variância, quantos graus de variância eu tenho. Então a gente determinava escalas para dizer assim, ó, até 0,5 eu fico aqui no X, ou seja, eu tenho pouquíssima variância. Até 1 eu tenho aqui, acima de 1 eu tenho o Z, ou seja, eu tenho muita variância. Então, a primeira vez que eu vi XYZ foi sobre um pilar, sobre uma direção de vendas. E funciona, né? Porque assim, ó, se eu tenho o X e eu tenho uma baixa variância, ou seja, todo mês estou vendendo aquela mesma quantidade. É uma elevada previsibilidade, certo? Sim. Então, todo mês estou vendendo aquela mesma quantidade, é fácil de prever. Então, eu trato aquilo de uma maneira diferente, é fácil de prever. O Y, né, uma média variância, é algo que eu tenho que ter o controle. Mas eu consigo ainda prever, vai ser um pouquinho mais difícil, ou seja, vou precisar de um pouco mais de controle, um pouco mais de análise, mas eu vou conseguir prever. E o Z, ele tem uma intermitência, uma variância tão alta que é difícil de prever. Faz sentido eu gastar todo o meu esforço em algo que é difícil de prever? Que já estou fadado ao erro? Possivelmente sim, se o produto que você está tratando ele é muito representativo. Agora, se ele é pouco representativo para o seu número, ou seja, a ABC dele ele é um C, já não faz sentido. Não, e até tipo, nessa linha que você falou aí, tá? Você pode até pensar em estratégias diferentes de planejamento de operação para cada grupo, né? Então, sei lá, comecei a viajar aqui agora, tá? Então, o grupo Z ali, você tem baixa previsibilidade. Putz, eu consigo ser mais responsivo com ele quando tiver demanda, entendeu? No grupo A e no X e Y eu consigo trabalhar com estoque. Enfim, tem que pensar em o que é realista, o que não é realista, entendeu? Sim, verdade. Bom, essa é uma abordagem matemática de XYZ. Mas tem pessoas, ou áreas, ou empresas, que também fazem o XYZ de outra forma, né? Eles tratam o XYZ por características de relevância. Então, por exemplo, um material, ele é X quando ele é muito importante. Tem gente que faz muito importante o X, tem gente que faz muito importante o Z, mas vamos tratar aqui o X como muito importante. Ou seja, sem ele, a minha produção para. Sem ele, a empresa não vai rodar bem. Tá bom. Então, isso daqui vai ser um filtro, é um produto que muitas vezes é barato, mas ele é muito importante. Pode ser não só barato, pode ser um produto muito caro e ele é muito importante. Então, por isso que somente olhar o ABC pode gerar vieses, né, de relevância que você não vê que tem algo ali que é muito importante dentro da curva C, por exemplo. Um filtro. Filtro é super importante. Sem ele você vai... Por exemplo, tem produto que você não consegue produzir sem o filtro. Como que você fica sem ele? Né? Não pode. Então você classifica o X, os mais críticos. Né? Tá. O Y é aquele que é importante, mas convivo sem. E o Z, ele é mais baixa prioridade. Né? Então, essa é uma forma de classificar, tá? Então, por criticidade do material, funciona para, por exemplo, para compras vai funcionar melhor, eu acho que dessa forma de prioridade. Para vendas eu já gosto bastante da cálculo de variância. Então, para produção também acho que faz sentido. Eu particularmente prefiro a outra, né? A outra diminui a subjetividade, né? Tira a subjetividade, elimina até possivelmente o viés, né? Enviesar. A outra tira esse fator, elimina esse fator. Eu acho que a outra é mais sólida, mesmo para compras, mesmo para planejamento de materiais e aquisição. É uma opinião.
Show. Mais do que tudo, é uma opinião. Muito bom. É que, por exemplo, em compras, quando a gente olha variância, eu acho que realmente faz muito sentido da gente entender a frequência das coisas, né? Mas, realmente, se você não tiver uma classificação de o que para, o que não para, né, a sua fábrica, que é uma análise ali subjetiva, pode ser que você para compra gere um problema, não, Nadilson? E isso tem a ver lá com o que eu falei na aula anterior com a matriz de Krautich lá, tem o item que ele tem dificuldade de obtenção, ou a obtenção dele é complexa. Vou falar um exemplo aqui, tinha uma determinada empresa que eu trabalhei, nós tínhamos uma determinada tinta, esse fabricante produzia essa tinta no Japão, e essa tinta não podia ser transportada de forma aérea. Caraca. E ela tinha tempo de validade, ela tinha que ser acondicionada em ambientes refrigerados, temperatura específica. Ela nem era, do ponto de vista de valor, curva A. Ela era B. Mas a complexidade de obtenção dela e o cuidado que a gente tinha que ter com ela era gigantesca, né? Então, assim, era aquele item que todo dia a gente falava dele. Por exemplo, como o Fernando falou na aula dele, vai falar posteriormente de inventário rotativo. Esse era um item que os profissionais de inventário rotativo que tinham na minha equipe, eu falava para eles, eu quero a contagem desse item diariamente. Mas, chefe, não diariamente. Porque, imagina, você está do outro lado do globo, só tem aquela opção, não tem outra. É aquela que está homologada, nós estamos falando do mundo automotivo. Você não homologa um item do dia para a noite, nem com desvio, não faz, não tem essa. Né? Você para uma montadora por... Né? Então, assim, do ponto de vista de complexidade de obtenção, ele era um X. Eu tinha que tratar ele de maneira diferente, de maneira especial, ainda que, do ponto de vista nem de consumo e nem de inventário, ele era um B. Né? Sim, caraca, muito legal. O que eu gosto muito de fazer isso daí, eu não conhecia esse conceito que você falou agora, tá, Marquinhos? Eu costumo muito fazer vários ABCs para o mesmo produto. Então, eu falando, faço ABC de venda, depois faço ABC de estoque, depois faço ABC de lead time, Uma boa também. depois faço ABC de cubagem, faço ABC de peso, entendeu? Então, tipo, o mesmo item, eu tenho vários ABCs. Sim. E aí, o que eu acho que é rico é você começar a cruzar os ABCs, cara. Nossa, isso Entendeu? é importantíssimo. Então eu quero um item que ele é A na cubagem, que ele é A nisso e é A no C no lead time. Fala, cara, esse item aqui eu tenho que dar uma atenção diferenciada para ele, entendeu? Caraca. Você começa a criar robustez. Eu não nisso. sei se todos os ERPs oferecem. Tem um ERP específico, não sei se eu devo falar o nome aqui ou não, aquela história de falar Acho que coisas. não. Ele oferece, ele tem no parâmetro dele a elaboração do que você está descrevendo. Vários tipos de curva ABC e ele cruza essas curvas ABC. Sim. É isso. É muito legal. É que, assim, os RPs mais comuns, eles têm acho que 2 ou 3 opções de ABC, né? Esse tem E ele já operacionaliza. Mas muitas vezes as pessoas têm medo de operacionalizar um ABC, como você falou, Fernando. Um ABC com... vou fazer um ABC de compras. Não, querem assumir um único ABC. Eu falo, cara, não faz sentido. Não. Tem que ter, porque você vai ter que... Cada lugar, cada área vai ter a sua necessidade, né? E sem querer, transformar isso aqui em algum... Sei lá, até pensando em estatística, tem aquela análise de agrupamento, que é o cluster. Exato. Sim. Que é quase igual a eu fazer vários ABCs diferentes. Eu sei que, o cluster é muito mais elaborado, tá? Mas eu faço várias ABCs. Por quê? Porque qual que é a diferença do cluster? Eu posso colocar lá 5, 6 variáveis diferentes para fazer um cluster. E aí eu falar assim, olha, eu tenho esse grupo aqui, quando eu olho 5, 6 variáveis diferentes, ele é similar.
Então, eu, com a minha simplicidade, eu faço várias ABCs e eu grupo, olha, o A com... Cara, eu consigo juntar grupos, quase fazer uma tabela dinâmica ali, que são similares em diferentes ABCs. Cara. Esse modelo estatístico de cluster é muito legal. É sensacional. Caminhos. É sensacional. Isso, é muito legal. sensacional. Muito legal. Mas Mas o racional é parecido, cara, entendeu? Sim, Posso usar várias variáveis e cruzar elas, né? show. Você É, usou, né, no seu Usei. trabalho de mestrado, não lembra? Foi. Foi, né? Você usou Foi. cluster, eu me lembro como Usei se fosse cluster. hoje. Eu usei cluster. Era ruptura, não era? Era ruptura de estoque para distribuição de bebida, cara. É isso aí. Distribuição de bebida? É. Ah, que legal, cara. Na época lá a gente pegou uma grande rede de varejo, a gente pegou 400 e poucas lojas e olhou quanto que era a ruptura de estoque de bebida alcoólica, na época lá que a gente pegou uma parceria, de estoque para cada loja. Entendeu? Diferentes fornecedores, tudo. E aí você via, tipo, sobreestocado, ausência, Muito ruptura, legal. perda de faturamento, entendeu? E a gente agrupou 400 e poucas lojas num grupo menor para fazer análise por cluster. Uhum. Porque ele tinha distância, tem várias, a gente colocou acho que 7 variáveis lá, mas foi o cluster que a gente fez para agrupar isso daí. Caraca. Que é uma segmentação no final. Sim. Sim, e é uma segmentação estatística, né? Isso. Sim. Boa. Então, agora quando a gente cruza o A, o B e o C, ou melhor, vou fazer diferente. O A, o B e o C. Aham. Desculpa te cortar. E o que eu já vi acontecer também, tem algumas empresas, ou enfim, uma galera, que ao invés de chamar vários ABCs diferentes, chama um ABC, o outro, sei lá, FGH. Ah, e verdade. depois chama... E eles falam assim, cara, o que é um FGH? Quando eu vi, eu falei assim, pô, cara, o cara... Esse outro... Não, é um ABC, só que em vez de começar do A, ele começou do F, entendeu? Ele só mudou o nome, para não falar que é o ABC de outra coisa. ABC de Sim. compras, não. ABC de compras é FGH. O Aham. ABC de não sei o quê é o... LMN. Isso, cara, entendeu? Eu falei Assim como a cara, eu já vi, né? É só para ficar mais fácil para a empresa, Tem tá? É empresas, nomenclatura. só. tem empresas que estendem, não para no C. Aham. Vai E não, poder- mas isso vai poder- acontece muito em empresas que têm muitos SKUs. Exato. Mas muitos SKUs, eu tô falando assim, 30 mil SKUs, 60 mil SKUs, cara, eu não acreditava ser possível. Quando eu cheguei numa empresa de implementos médicos, né? Os caras tinham 90 mil SKUs. Tá. Eu falei assim, caraca, 90 mil SKUs, mas são SKUs parecidos, tipo indústria têxtil, que tudo é uma camiseta? Não, cara. 90 mil diferente. Eu falei assim, caraca, eu não sabia que o hospital podia ter tanta opção. É muita coisa. Muito louco. Cara, Eu nunca trabalhei nessa área. o hospital, eu falei para vocês fora do ar aí que eu participei fui assistir um summit de produto hospitalar e um segmento específico que se chama OPME. Amigos, vocês não têm ideia do que é complexidade. fazer supply chain e logística nesse negócio. Verdade. Boa. Então, assim, o que é legal do ABCXYZ é quando a gente mistura os dois. Porque vai dar mais corpo para a gente tomar decisões estratégicas. Então, quando eu tenho ABC, então aqui eu vou repetir A, B, B, C, C. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou vir com X, Y assim que faz, um Z, um X, Y, Z, X, Y, Z. Então agora eu tenho uma matriz com os dois. Quando eu olho e faço esse X aqui, né? Esse cruzo, eu consigo determinar, por exemplo, olhando para a venda, que esses materiais que estão no hemisfério superior, esses materiais eu preciso de muita colaboração. Ou seja, eu vou precisar de muita atenção à análise. Por quê? O A não precisa explicar. Todos os As são importantes. Mas quando ele é A, X, eu preciso menos atenção. A, Y, eu preciso de atenção porque ele é um A, mas eu tenho a complexidade que ele tem uma variância, porque ele é mais difícil de prever. Quando eu olho A, Z, aí eu tenho que colocar toda a minha atenção. É um segmento que ele é muito representativo e muito difícil de prever, né? O B, ele é importante, só que aqui, ó, eu consigo gerar uma automação de previsão.
eu olho, como ele é muito constante, eu olho a venda dos meses anteriores, eu confio mais no meu estatístico, né? Já aqui ele é B, B é representativo para o meu resultado, mas ele é Y, ele é Z, putz, vou precisar de uma atenção. Já esses que são C, possivelmente eu sigo com o estatístico, mas esses daqui eu posso ter uma análise mais simples, né? Então, em plano de vendas, em demanda, eu olharia dessa forma, daria a atenção diferente. Imagina que você tem na sua empresa 1000 SKUs. Você vai tratar os 1000 iguais? Não faz sentido. Cada SKU uns vão precisar de mais atenção, porque pela estratégia da empresa, e outros vão acabar precisando de menos atenção. Tudo bem? Não, e o legal que você colocar, eu gostei muito dessa matriz sua, tá? E o legal que você colocou imagina que você tem 1000 itens lá. Putz, você não vai criar 1000 estratégias diferentes, entendeu? Tipo, você vai ficar maluco se for criar 1000, até para manter as 1000 estratégias, entendeu? Então aqui você criou, 9 estratégias, por exemplo, entendeu? É muito mais realista de você conseguir implementar, gerir, cobrar 9 do que 1000. Pensa o seguinte, o cara de planejamento de materiais, ele tem lá na lista dele um CZ. Ele fala assim, putz, eu vou ficar planejando esse cara, vou ter... Não, cara, compra uma vez ao ano esse cara, põe no estoque, acabou. Tira esse cara da frente. Sim, entendeu? Total. Aí, por exemplo, olhando para a política... Se não tiver obsolescência, né? E o impacto no imobilizado também. Olhando para políticas de inventário, por exemplo, o que eu vou subir a minha política. Então, se vocês trabalham com cobertura, vocês vão ter mais dias de cobertura. 90 dias... 30 dias, depende o que é muito para sua indústria. E no que é B, eu já consigo definir o seguinte: eu estou olhando para custo ou eu estou olhando para importância, né? Eu estou olhando para volume que eu estou manipulando ou eu estou olhando para custo? Por quê? Se é um C, ou seja, o custo dele é baixo, eu posso armazenar mais ele. Então, uma estratégia, vou armazenar o C e vou comprar ele 2, 3 vezes ao ano. Né? Já se ele é um B, putz, aí a gente faz uma revisão de 2 em 2 meses, ou seja, eu vou ter mais estoque dele, porque o custo dele representa menos. Mas se a gente olha por volume, possivelmente eu baixo a política, a criticidade dessa política. Então também é interessante a gente olhar essa matriz em outros vieses, porque a gente consegue definir o que eu vou comprar, o que eu vou armazenar mais, o que eu vou armazenar menos, qual que eu vou ter mais criticidade de análise do meu estoque, acompanhamento, que nem o da tinta que o Nadilson falou. Então, assim a gente vai transformando a segmentação dentro do supply chain de forma estratégica e trabalhando, não trabalhando só duro, mas trabalhando inteligente, né? Work smart, not hard. Trabalhe inteligente, não duro. Porque daí a gente consegue focar no que é importante, gerar mais valor para dentro do seu contexto da empresa. Tá? E só complementando, tá, Marquinhos? O A ali, gosto de 90 dias de estoque, por exemplo, tá? Putz, é uma estratégia que para alguns segmentos funciona muito bem, isso daí, tá? Sim. É importantíssimo só estar muito amarrado com a controladoria aí, por exemplo, entendeu? Porque a gente vai deixar capital parado ali para 90 dias de estoque de um item A que tem um giro grande. Então, 90 dias de um item A é estoque pra caraca, entendeu? Verdade. Então, já vi locais que faz exatamente o que você falou, e tem locais que pro A, por uma outra estratégia, fala, puta, eu não tenho capital para deixar 90 dias parado, por exemplo. Então eu opto por ter fornecedores locais com uma alta responsividade, entendeu? E eu forço meu fornecedor a ter o estoque lá para eu não ter que ter estoque aqui, por exemplo. Sim. Entendeu? Então, mas são estratégias que saem daqui, da análise do planejamento, e que vai cascatear para sourcing, por exemplo, que vai ter que estar amarrado com controladoria, que é uma estratégia muito mais ampla de negócio até, né? Verdade, realmente. Bom, essa era a parte da segmentação ABC. Antes de encerrar, pessoal, eu queria falar um exemplo que eu vi e eu achei muito interessante, tá? Era uma empresa de implementos agrícolas. Tá ventando, né? Tá ventando, pessoal. Vocês estão ouvindo aí?
Aqui, ventando bastante. Diegão, corta essa parte. Ou deixa. Aí, ó, que a gente tem aqui também eu vi essa classificação, que implementos agrícolas, tudo tem um valor muito alto. E o giro era slow move, era lento para todos os itens, né? Então eles vendiam materiais muito. O giro deles é diferente É de uma diferente indústria. e tem uma complexidade aí que é o tal do shelf life, né? Aham. Porque ele tem validade. Não, nesse daí é implementos agrícolas, é máquina, né? Ah, máquinas. Máquina. Pensei- Aí não tinha o Você shelf que era, life. você estava falando de defensivo. Defensivo. Eu tava pensando em defensivo também na minha tava cabeça. pensando em defensivo. Implementos agrícolas é as máquinas, tipo trator, essas Tá coisas. bom. Aí, o que acontece? Eles têm um giro diferente, né? Então eles classificavam assim: repeat, runner, growth. Muito só letra, hein? Finge que tá entendendo, pessoal. No stock, acho que era isso. Então eles tinham lá 4 características que eles colocavam. Repeat, todo mês eu tô vendendo esse item. Runner, eu sempre vendo, mas não é todo mês. Growth, por exemplo, uma nova tecnologia, um item que ia crescer, mas ainda Tinha uma curva. tinha uma curva de amadurecimento. E no estoque eram os itens que make to stock, make to order, quer dizer, ou seja, eu vou só produzir Sob encomenda. sob encomenda, ou um item que eu já estou tirando ele, né? Ele era um repeat, mas agora já tem um produto mais novo, ele já fica ali como no estoque. E aí o que o pessoal fazia? Classificava dessa forma para poder direcionar o planejamento, direcionar a operação baseado nessa forma, porque eles entendiam que a ABC não representaria tanto eles, né? Show? Show. Só pra a gente saber que... Isso é legal. E tipo, outra coisa que eu já vi também em outros segmentos, tá, Marquinhos? Segmento que tem sei lá, de moda, tá? Varejo texto, né? Que é muito sazonal, né? Sim. Então, cara, tudo entra para um quarter ali do ano que é a moda, né? Que é a estação. Só que tem itens que você colocava, você cravava ele como NOS, Never Out of Stock. Entendeu? Então, putz, é uma calça jeans, uma camiseta branca, uma camiseta preta, enfim, tem um grupo lá. Assim, cara, isso aqui, ó, pode ser, independente da estação que você tiver. Você vai comprar esse cara aqui você vai ter estoque. É o pãozinho da padaria, né? Entendeu? Tipo, tem toda aquela categoria. Cara, esse grupo aqui não respeita as categorias e vai ter que comprar, vai ter que manter estoque, entendeu? Sal e pimenta, né? É isso. Se você chegar no supermercado e não tiver sal, não tiver pimenta. Mas é interessante. Então, cada indústria acaba se encontrando em categorias diferentes, né? Por isso, se a gente só se limitar a A, B, C, X, Y, Z, possivelmente não represente, mas também tem que ter um certo bom senso, né? O bom senso é o must, né? Boa. Em tudo. Em tudo. Boa. Pessoal, muito obrigado pela aula, por estar aqui até aqui com a gente. Comenta se você está usando, se era isso que você esperava dessa aula, se você tem alguma dúvida, algum ponto que a gente pode trazer, né? Show? Compartilha. É isso aí, até a semana que vem.